A paz do Senhor a todos, irmãos e amigos, amigas que estão na visualização desse vídeo. Mais uma vez aqui, o irmão Osiel Dias, aqui no meu canal Osiel Biblista, tratando de assuntos bíblicos, curiosidades e vários tipos de estudos, teologias também, para você que gosta, que estuda a Bíblia, você que lê, que tem curiosidade, que tem vontade de aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas, estou aqui para tentar lhe ajudar. Amém? Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante e bom para você aprender a estudar a Bíblia. Aqui é como estudar a Bíblia, uma forma de você entender onde você está lendo, em que terreno você está pisando, em que local da Bíblia você está passando, para ficar mais fácil você entender. Porque senão você fica perdido. Às vezes você está lendo uma passagem ou um livro e aí você nem sabe de que tema, né, que está tratando aquele local ali que você está lendo, de qual temática é que pertence aquele livro ou aquela passagem. Então é bom você procurar entender para ficar melhor o seu entendimento, o seu estudo, o seu aprendizado com a palavra de Deus. Amém? Desde já eu te peço que você me ajude nesse projeto, você se inscreva em meu canal. Se você gostar, você deixa seu like, seu joinha aí no final e compartilha com demais pessoas que gostam de ler a Bíblia, que gostam de estudar, que tem curiosidade de aprender, e assim a gente vai abençoando cada vez mais as pessoas e o nosso Senhor Deus nos abençoando cada dia a mais. Amém? Portanto, esse vídeo aqui nós vamos estudar sobre as temáticas bíblicas, ou seja, os temas da quais tratam ou são tratados em cada um dos livros ou blocos de livros que existe dentro da Bíblia. Os livros poéticos, os livros proféticos, as cartas paulinas, o Pentateuco, as epístolas gerais. Você sabe onde localizar estes livros na Bíblia? Vou tentar aqui rapidinho falar um pouco sobre cada uma dessa temática para ficar fácil o seu aprendizagem na hora da leitura da Bíblia. A primeira classificação temática, ou seja, sobre temas que aparece na Bíblia, é o Pentateuco. O que é Pentateuco? Assim é chamado, ou são chamados, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 livros escritos por Moisés, que estão em primeiro lugar, ou seja, os primeiros que aparecem na Bíblia, que são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Você tem que entender, meu amigo, minha amiga, que a Bíblia ela não foi classificada, os seus livros, ela não foi organizada em forma cronológica, ou seja, o primeiro livro que foi escrito, o segundo e o terceiro, e assim foi colocado até o último livro a ser escrito. Não, os livros da Bíblia, eles foram organizados por temas, por organização temática, eles foram compilados através de temas. Você vê que os primeiros 5 livros da Bíblia estão ali não à toa, porque esse conjunto é chamado de Pentateuco, porque são os 5 primeiros livros escritos da Bíblia. A segunda organização temática da Bíblia são chamados livros históricos. Quais são esses livros históricos? São de Josué até Esther, ou seja, ali de Josué, que é o primeiro livro depois do Pentateuco, depois dos 5 primeiros de Moisés. A palavra penta vem de 5, Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Então ali o primeiro livro depois do Pentateuco, Josué. Aí vem ali Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e vai indo, até Esther. Esse bloco de livros, esse conjunto de livros ali, são chamados de históricos. Ele conta a história da nação de Israel, o seu surgimento, os seus reis, o reino do sul, o reino do norte, os reis
que governaram Israel ainda como nação unida, os reis que reinaram em Israel como nação dividida, em Reino do Sul, Reino do Norte. Então, todos esses livros de Josué, a Esther trata sobre a história de Israel, por isso ele entra nessa classificação temática de livros históricos. Essa é a segunda temática da Bíblia. E a terceira, qual é o próximo tema de livros que a Bíblia trata? São os livros poéticos, ou também chamado de sapienciais. Quais são esses livros? São 5 eles. Depois ali de Esther, que é o último livro histórico, aí você entra em Jó. Jó é o primeiro livro dessa classificação chamada de sapienciais, ou livros poéticos. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Inclusive esses 3 últimos escritos por Salomão, né? Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Então esses 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles fazem parte dessa classificação, essa denominação, essa temática ou essa organização chamada de livros sapienciais ou livros poéticos, porque a maioria deles foram escritos em linguagem poéticas. Inclusive você vê o livro de Salmo, ele inclui muita poesia, louvor, adoração. Inclusive eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre esse grande livro que é o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia. Vou fazer um vídeo falando sobre várias curiosidades apenas sobre o livro de Salmos. Amém, irmãos? Então, a primeira temática de livros da Bíblia são os Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os segundos são os livros históricos de Josué a Esther. E a terceira classificação são os livros poéticos de Jó a Cantares. E a quarta e última classificação temática do Velho Testamento. Vem agora os livros proféticos, que são de Isaías a Malaquias. Todos esses livros, quando você estiver lendo qualquer um livro que esteja ali entre Isaías e Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, o último livro a ser escrito inspirado pelo Espírito Santo antes de Cristo, quando você tiver em qualquer um daqueles livros ali, você tem que entender que você está lendo um livro profético. Eles são divididos em 2 partes, entre profetas maiores e profetas menores. Os maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Quando se fala em profetas maiores ou profetas menores, não está falando no sentido da sua importância, na importância do livro, ou na importância desse profeta na vida de Deus, ou para a nação de Israel, ou para nós hoje em dia, claro. Não, está falando mesmo do tamanho do livro. Esses 4 primeiros livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são os 4 maiores livros proféticos da Bíblia. Por isso que eles são chamados de profetas maiores. E ali, de Oséias até Malaquias, são chamados os profetas menores. Porém, todos fazem parte dessa temática proféticos. Amém? Então vem o Pentateuco. Quando você estiver lendo qualquer um daqueles 5 primeiros livros da Bíblia, você já sabe onde você está lendo. Eu estou lendo aqui nos Pentateucos. Você estando lendo qualquer livro que fica entre Josué e Esther, você tem que entender, eu estou lendo aqui, estou estudando um livro histórico. Assim fica fácil você saber onde você está andando, em que terreno você está pisando, em que temática da Bíblia que você está. E ali entre Jó e Cantares, você sabe que está entre um dos livros poéticos. Isso ajuda muito, porque às vezes as pessoas só abrem a Bíblia e começam a ler ali uma passagem, ou ler um livro, e às vezes nem sabe, nem entende em que temática é que ele está. E assim dificulta um pouco mais o aprendizado. Quando você tenta entender que existe o Pentateuco, os históricos, os poéticos e os proféticos no Velho Testamento, estando entre um desses livros aqui, você já tem uma noção, você sabe em que sentido, em que tema é que você está lendo. Amém? Assim é a classificação
do Velho Testamento, os livros que foram escritos antes de Cristo. No Novo Testamento, quais são as temáticas e quais são os livros que se encaixam em cada uma dessas determinadas temáticas do Novo Testamento? A primeira classificação em que foi organizados os livros da Bíblia no Novo Testamento é chamado de os Evangelhos, que são eles 4: Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a história de Jesus Cristo, sua vida, seu ministério, nascimento, morte. Como é uma espécie de biografia da vida de Jesus, eles são chamados de os 4 Evangelhos. Então, quando você estiver lendo qualquer um desses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas ou João, você sabe que você está na temática bíblica chamada de Evangelhos. A segunda temática do Novo Testamento é o livro histórico. Histórico mesmo no singular, porque é apenas o livro de Atos, porque conta a história do nascimento da igreja, a igreja primitiva, os apóstolos fundando igrejas, seus primeiros pastores, seus primeiros congregados, crentes e convertidos. Ali ela conta o início da história ali, da igreja primitiva, da igreja cristã, após a ascensão de Jesus Cristo, a sua subida, a sua volta ao céu. E ali o livro de Atos traz essa história de como se iniciou a igreja aqui na terra após o seu fundador, Jesus Cristo, ter retornado ao céu. Então, primeiro são os livros evangélicos. Segundo é o livro histórico, que é o livro de Atos. Depois, qual é a terceira temática no Novo Testamento? São as epístolas paulinas, todos os livros que foram escritos por Paulo, de Romanos, que fica ali logo depois de Atos, de Romanos até Filemão. Você sabia que tem gente até hoje que nem sabe que existe esse livro chamado Filemão na Bíblia? Poucas pessoas até sabem onde encontrar ele. Pois é uma carta paulina. Então, quantas são as cartas paulinas? 13. Vem ali Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, e aí vai indo, tem Tessalonicenses, Filipenses, Timóteo, e vai indo Tito, até Filemão. São 13 cartas paulinas que entram nessa compilação, nessa organização, nessa temática chamada de epístolas paulinas, os 13 livros escritos por Paulo. Então, quando você estiver ali entre Romanos e Filemão, lendo qualquer um desses livros, você já sabe onde você está. Eu estou aqui lendo uma das cartas paulinas, uma das cartas de Paulo. Eu estou aqui na temática da Bíblia chamada de epístolas paulinas, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Assim fica melhor, fica fácil você entender, você saber onde você está pisando, em que campo, em que área é que você está andando. Pode ver que isso vai ajudar a melhorar o seu entendimento, a sua visão sobre a Bíblia. Amém? Depois dessa temática chamada de epístolas paulinas, quais são os livros e qual é a próxima classificação, a próxima temática? São chamadas de epístolas gerais, ali de Hebreus até Judas. Você vê em Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3ª carta de João, Judas. Pronto, essas cartas ali são chamadas de epístolas gerais, também chamadas de epístolas pastorais, porque foram escritas pelos primeiros pastores das igrejas evangélicas cristãs, lá da igreja primitiva, do seu nascimento, e são chamadas de gerais porque elas não têm um destinatário específico. Observe que, por exemplo, quando Paulo escreveu a carta a Timóteo, o destinatário era o seu irmão e filho na fé, Timóteo. Mas você observa que as cartas de Tiago, de João, de Pedro ali, e de Hebreus, elas não têm um destinatário fixo, ela é geral, foi escrito de modo geral para a igreja. Então, por isso elas são chamadas de epístolas gerais ou epístolas pastorais. Então, recapitulando,
A primeira temática do Velho Testamento são os evangelhos, os livros evangélicos, que contam a história da história de Jesus Cristo. Segunda temática, o histórico, que é o livro de Atos. Terceira temática, as epístolas paulinas, as cartas de Paulo, que são 13, de Romanos a Filemão. A quarta classificação do Velho Testamento, do Novo Testamento, são as epístolas gerais, também chamadas de epístolas pastorais, de Hebreus a Judas. E a última temática da Bíblia, do Novo Testamento, é a carta apocalíptica, ou o livro apocalíptico. Observe que o nome do livro é Apocalipse, mas ele se encaixa na temática apocalíptica. Por isso, ele se sobressai ali sozinho, não tem outro livro ali encostado dele com a mesma temática, porque realmente o livro de Apocalipse é um livro único, é um livro ímpar, é fantástico, é fascinante esse livro. Então, meus queridos, minhas queridas, toda vez que você for ler ou estudar a Bíblia, você tem que entender em que temática é que você está, em que classificação, em que área, vamos dizer assim no popular, é que você está lendo. Você não pode simplesmente ler assim um livro ou outro, uma passagem aqui, outra ali, às vezes você nem entender de que temática é que trata aquele livro ali. Quando você passa a entender essas classificações, o Pentateuco, os poéticos, os evangelhos, ou as cartas paulinas, ou os livros históricos, quando você sabe em que área que você está, fica mais fácil você entender. E assim você pode até ler a Bíblia dessa forma. Por exemplo, só um exemplo aqui. Você pode pegar a Bíblia e dizer, a partir de hoje eu vou ler aqui apenas os livros históricos da Bíblia. Pronto, aí você começa ali em Josué. Você vai de Josué, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e vai indo e tal, até chegar em Esté. Pronto, eu li os livros históricos. Agora eu quero estudar, eu quero ler aqui apenas as epístolas paulinas. Pronto, você pega ali de Romanos, você vai de Romanos até Filemão, você leu ali aquele bloco, aquele conjunto, aquela compilação, aquela organização apenas de cartas escritas por Paulo, que se classifica como epístolas paulinas. Amém, meu amigo? Era apenas esse o recado que eu queria trazer nesse vídeo para você. Tente entender essas compilações, essas organizações, essas temáticas, para ficar mais fácil de você estudar a Bíblia da próxima vez que você for ler ela ainda, caso você ainda não tinha esse entendimento na sua vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Me ajude, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário aqui embaixo, fique à vontade, faça um comentário, uma curiosidade ou uma pergunta. Compartilhe esse vídeo para demais pessoas e Deus continua abençoando você e sua família em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, se assim Ele nos permitir. Aqui, Osiel Dias, tentando lhe ajudar da forma melhor possível para você entender o livro dos livros. Amém? Deus lhe abençoe. Glória a Deus.